Matilde de Jesus, sou responsável pela Executiva Nacional de Mulheres Negras no Brasil e estou aqui nesse seminário que trata de alimentação saudável, tabagismo e alcoolismo, por entender a importância desses impactos na vida das mulheres e dos jovens negros no Brasil. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde não trata, na base primária da sua assistência, a questão da prevenção. Hoje no Brasil existe um deserto assistencial nessa base, onde temos hoje o tabagismo, o alcoolismo e a má alimentação invadindo os quilombos, as grandes cidades, as grandes periferias. E quem mais sofre com isso são as mulheres negras, os homens negros e os jovens negros, pela questão da falta de oportunidade de trabalho, pela a falta de informação. A alimentação para nós é muito cara e nós sabemos muito bem como é feita a divisão de renda no Brasil, onde não dá oportunidade a essas pessoas terem uma alimentação saudável. Nós vivemos numa cidade que, nas cidades do Brasil, não é uma cidade apenas, eu sou de Salvador, mas compreendo que em outras cidades do Brasil também isso acontece, porque o Brasil tem uma população de mais de 50% de população negra, afrodescendente. Então é necessário que a Bahia e todos os estados comecem a perceber que neste movimento contra o tabagismo, contra o alcoolismo e pela alimentação saudável, tem que ir na base da pirâmide, onde as pessoas têm dificuldade de comprar alimentação, que às vezes a alimentação é o próprio lixo, é aquilo que é descartado. E a assistência médica, ela não dá oportunidade de uma orientação. Muitos dos postos de saúde não têm nutricionista. Nutricionista é uma coisa cara no Norte e Nordeste. A gente não consegue ser atendida para resolver a questão da obesidade, por exemplo. Então, temos um número muito alto de tuberculose. Então, é necessário que este movimento contra o tabagismo, contra o alcoolismo, ele vá na periferia, ele converse com essas pessoas, que a universidade dê retorno das suas pesquisas. E é necessário que a gente envolva essas pessoas na discussão contra o tabagismo. E por isso eu estou aqui, para ganhar mais conhecimento e fazer uma grande aliança nacional para a gente diminuir a miséria e a pobreza em todo o território brasileiro. A gente vê essa atuação, né, do profissional, do cidadão, Alexandre, na questão do controle do tabagismo, né? E o que a gente deve sempre fazer essa diferença, sabe? Entre esse termo combate e controle ao tabagismo. Na realidade, todos nós, de uma sociedade civil, faz parte do controle do tabaco, né? Então, como é que eu penso isso? As pessoas precisam ainda de informações gerais, não é aquela que sempre diz assim, o cigarro mata. Não, ele só não mata, como maltrata também. Mas as pessoas precisam conhecer tudo o que ocorre nessa cadeia produtiva do fumo, a exploração que acontece, né? Inclusive do trabalho infantil. Que às vezes a gente pensa que a criança não entra nesse circuito, entra. Então tenta entender o que é uma agricultura familiar. Agricultura familiar envolve todos os membros de uma família, inclusive as crianças. E como o tabaco é danoso, né, à saúde até de quem planta, de quem faz a colheita, é preciso que as pessoas conheçam esse lado, né, exploratório mesmo da cadeia do fumo. E a história do conselheiro tutelar? Então, às vezes nós vemos assim, como reflexão, que às vezes é a consciência ingênua, certo? Um conselheiro tutelar, por exemplo, ele defende muito a criança, principalmente da exploração do trabalho infantil. Mas, no entanto, ele desconhece que no Brasil, 80 mil crianças acima de 5 anos de idade trabalham na fumicultura. E que essa criança, dificilmente ela chegará a concluir um curso universitário, devido até ao envolvimento dela intenso na questão da fumicultura, né? Então é isso que a gente tem que ter, esse olhar, sabe, Alexandre? Não só que o cigarro mata, mas tudo que se relaciona, certo, a essa exploração do tabaco. E você acha que as informações sobre o fumo chegam na periferia?
Sim, é justamente isso que eu acho, que o profissional que trabalha com controle do tabagismo, que tem o conhecimento dessa realidade que eu estou colocando, ele tem mais que obrigação, sabe, não só como profissional, mas como cidadão, de fazer chegar esse conhecimento à periferia, que inclusive nós temos consciência e conhecimento de que ela gasta muito mais, né, da renda familiar dela, que já é pouca, com o cigarro, e que às vezes inclusive leva pais de família a priorizar o cigarro e não o leite da criança, não o pão da criança. Então essas pessoas, elas precisam sim vir a esse debate, né, com conhecimento, e aí eu vejo assim, Alexandre, de experiência mesmo que nós já passamos, de que esse conhecimento gera um estímulo para parar de fumar.